Ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória. Obrigado, Jesus. Pois Ele é o único digno da adoração. Aleluia. Você muito alegre com Jesus? Glória. Graças a Deus. Obrigado. Glória. Quero cumprimentar todos os papai do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria poder estar reunido com os irmãos desta casa, rever alguns amigos que me ajudaram alguns anos atrás no começo da minha caminhada. E é bom a gente ter aquela palavra que Daniel teve quando perguntaram a ele se ele ainda era o rei. Glória! Daniel entrou na Babilônia crente e saiu da Babilônia morto crente. Daniel permaneceu fiel até o final. Muitos voltaram na noite. Permanecemos fiéis ao Senhor. Obrigado. Fiel ao ministério, fiel à nossa família, fiel aos nossos amigos. Nós nunca abandonamos. E muito obrigado pelo convite, missionária Márcia, evangelista Levi, do Samuel, do Diego, evangelista Reinaldo, missionária Josi, missionária Jéssica, Deus abençoe. Pastor Gerônimo, dá um abraço para o pastor, a congregação de Jardim Dado de Santa Cruz, ao senhor, a sua esposa, a sua família, este ministério. A minha oração é que nunca falte sobre a vida do Senhor óleo e que em todo o tempo as suas vestes sejam alvas. Aleluia! Deus continue abençoando e prosperando esta obra. Quem trouxe Bíblia? Aleluia! Guarde Bíblia. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, baseado no tema desta campanha, conquistando a sua vitória. Eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo de número 10 do segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés, chamado Êxodo. Segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés, chamado Êxodo. O capítulo é de número 10, o verso é o de número 24 e 25. Já que estamos falando de vitória, eu quero falar sobre o Deus vitorioso. Aleluia! E esse Deus está aqui na pessoa do seu Espírito Santo. Êxodo capítulo de número 10, versículo 24 e 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Já que você encontrou, então leia comigo, verso 24. Então Faraó chamou Moisés. Ele disse: vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com você. Verso 25. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para o sacrifício e o holocausto que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Verso 26. Por isso, os nossos rebanhos irão conosco. Nem um casco ou, algumas traduções estão escrito, nenhuma unha de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar o Senhor. E você diga amém. Amém. Você pode sentar glorificando. Glória, aleluia. Ele que é digno de honra. Obrigado, que abraça a marote eterno. Quando nós lemos o livro do Êxodo, nós temos a noção, por aquilo que lemos, sobre a libertação do povo hebreu da terra do Egito. E o Êxodo é um marco na história de Israel. O Êxodo marca as gerações de Israel. Quase todos os profetas
vosso Deus, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Isso virou um testemunho para Israel. É um testemunho que marca a libertação deste povo, que não era escravo, mas foi transformado em escravo por um faraó de uma dinastia egípcia pura, que vai reinar agora sobre o reino do Egito após a morte de José. Nós conhecemos a história de José, nós sabemos que José teve uma importância muito grande para o Egito, quando ele vai revelar o sonho do antigo faraó, que era da linhagem dos Íxos, que são faraós semitas, que não eram faraós de sangue totalmente egípcio. E este faraó, que vai dar a José a oportunidade de governar uma parte do Egito, mandando abaixo dele em todo o Egito. Vai chegar um tempo em que a história de José vai ser esquecida por esta nova dinastia faraó. E este faraó que vai assumir o trono, ele não vai levar em consideração a história de José. Ele vai querer apagar a história de José na terra do Egito. Porém, ele pode tentar apagar a história de José, mas ele não consegue tirar do povo a promessa que Deus havia liberado sobre a vida deles. E eu acredito que vocês são uma igreja que gostam de mim. Obrigado, Deus. E essa promessa Deus faz a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, que ele seria pai de uma grande nação. Promessa essa que no capítulo 15 e 16. Deus chama ele, presbítero Samuel, para fora da tenda e fala: Abraão, se tu puder contar as estrelas do céu, conta para mim, porque esta será a tua descendência. Eu acredito, pastor Jerônimo, que Abraão tentou contar, como o homem tentou, mas em determinado tempo na sua contagem, provavelmente, ele deve ter perdido a contagem e deve ter voltado a palavra ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo contar, é muitas estrelas. Aí Deus aproveita a oportunidade e diz para ele: esta será a tua descendência. Serão tantos, Abraão, que você não tem capacidade de contar. Será como um grão de areia. Se você for à praia, você sabe que se você pegar um grão de areia, você não consegue contar com olhos naturais. Você precisa de uma lupa ou algo muito específico para você poder contar os grãos de areia. É Deus dizendo para Abraão: vai ser inúmeras pessoas, vai ser milhares e milhares de pessoas. Só que Deus precisava de um, e esse um estava dentro do ventre de uma mulher que era estéril. Deus não precisa de muito para realizar milagre. Deus precisa de um posicionado para poder liberar uma palavra e cumprir essa palavra liberada sobre a vida de alguém. Esse um era Isaac. Através de Isaac
Soberano! Eu sinto Deus aqui. Ele começa a tocar em pessoas que Deus havia levantado dentro da terra do Egito. Aleluia! E agora ele inverte o papel. Os egípcios, ao invés de homens construtores de Faraó, se tornam homens chefes dos hebreus. E pensa no povo que não sabia construir. É um povo que cuidava de terra, mas agora está tendo que aprender a construir, porque agora virou escravo. Só que esse povo vai lembrar que o clamor ainda movimenta o céu. Deus está falando de clamor nesta noite. E clamor não é uma oração simples, presbítero do Reinaldo. Clamor é um grito de dentro para fora. Clamar é berrar. Clamar é gritar por socorro. É verdade. Não é uma simples oração. Aleluia! O texto diz que esse povo clama por um libertador. Mas fiel, aleluia! Em Êxodo havia as parteiras que temente a Deus. Poupa a vida de alguns meninos, e um desses meninos é Moisés, gerado das águas. Ele é adotado pela filha deste Faraó que está no trono. Olha Deus trabalhando. Deus vai inserir um hebreu dentro do palácio do Egito. E a dor do futuro, E ele querendo transformar o hebreu em escravo. E Deus está dizendo: comigo eu transformo o hebreu em príncipe. Deus não precisou pedir para Faraó para inserir Moisés. Deus inseriu Moisés sem ele pedir. Porque quando Deus quer, Deus faz sem consultar o homem se pode ou se não pode. Soberano! Não, vou repetir. Quando Deus quer operar, Ele não pergunta se pode ou se não pode operar. Quando Deus quer te dar vitória, quer nos abençoar, Ele não consulta ninguém para perguntar: devo ou não devo fazer? Paulo, apóstolo de Cristo, vai dizer: quem é que pode sondar a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Quem é que pode sentar com Deus e dizer: faz por aqui, faz assim, faz assado? Deus age como quer, Deus fala quando quer, Deus opera quando quer. Aí Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus não precisa consultar a terra para poder olhar. O Filho de Deus vive. Ele insere Moisés dentro do palácio do Egito. Ele recebe nome egípcio, recebe informação egípcia. Segundo o diário do evangelista chamado Estevão, no capítulo 7, do verso 50 em diante, ele fala sobre Moisés, que Moisés passou 40 anos no Egito aprendendo toda a ciência de lá. Deus, além de colocar Moisés no Egito, faz Moisés conhecer toda a formação egípcia, tanto dos deuses quanto da vida. Porque Deus queria um mundo completo diante do seu povo. Moisés sabia de astrologia, astronomia, de deuses. Moisés sabia de tudo. De todas as divindades que tinha no Egito, Moisés conhecia. Porque Deus havia inserido ele dentro do Egito. Ele desde novo, até os 40 anos, ele fica como príncipe do Egito. Mas chega uma hora que a natureza de Moisés fala mais alto do que aquilo que ele recebe do Egito. Moisés não é egípcio. Moisés é hebreu. E quando um hebreu está numa rota que não é para hebreu, tá? Deus começa a mudar. Talvez Moisés estava confortável dentro do palácio como príncipe. Mas enquanto Moisés estava confortável, tinha um povo desconfortável. E esse povo estava clamando, porque Faraó aumenta a carga de trabalho. Faraó começa a querer cansar esse povo. E o povo cansado não cresce.
Aleluia. Você é profético, aleluia. Quanto mais Faraó tentava, mais este povo crescia. É profundo, né? E pensa no povo que cresce debaixo de dificuldades. É o crente. A dificuldade vem para dar maturidade para Aleluia. a dificuldade nos dá maturidade para ter crescimento. Estrutura, fortalecimento. Porque sem estrutura, qualquer vento de doutrina nos derruba. Sem estrutura, Jesus disse em Mateus capítulo 7, o vento derruba quem não tem estrutura, mas quem é estruturado, o vento pode soprar, mas permanece de pé para a glória do nome de Deus. Deus está dando estrutura. Enquanto Moisés, que é o libertador, estava dentro do palácio, havia um povo que estava clamando e Deus decidiu levantar. Deus decidiu chamar Moisés. Moisés comete um homicídio na terra do Egito, tem que sair corrido. Ele vai para a terra de Midian, aonde ele se casa, e tem um sogro chamado Reuel ou Jetro. Este sogro vai ensinar a ele a cuidar de ovelhas. Olha Deus preparando Moisés. Moisés está no Horebe cuidando de ovelha. E Deus vai se encontrar com ele para fazer ele agora cuidar de pessoas. Aleluia. Porque há uma preparação de Deus para você cumprir o propósito que Ele tem. Ele não quer te entregar algo que você não esteja preparado. Aí foi criada uma frase que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu concordo entre aspas. Porque se Deus não escolhesse os capacitados, Deus não chamaria Paulo para ser um dos maiores apóstolos depois de Jesus no Novo Testamento. Paulo não tinha capacidade. Se você pegar o ministério de Paulo, Paulo falava grego, hebraico e aramaico. Paulo conhecia a lei dos judeus e depois Deus faz ele conhecer a lei de Cristo. Paulo, ele conhecia as vias romanas e tinha dupla cidadania. Ele poderia usar a cidadania judaica, Saulo, e poderia usar a cidadania romana, Paulo. Ele decidiu usar a cidadania romana para poder ter acesso a países da Europa como um cidadão romano. Deus escolhe quem se capacita. Deus escolhe quem estuda. Deus escolhe quem trabalha. Deus escolhe quem está na brecha. Mas ele precisa também dos capacitados para fazer a sua obra. Quanto mais você se capacitar, mais longe você chega. Quanto mais capacitado você tiver, mais longo você chega. É verdade. E Deus está capacitando Moisés. Deus agora vai encontrar Moisés no Horebe. E Horebe não era monte de Deus até Deus descer no Horebe. Espírito de Deus. O Horebe no hebraico é lugar de soldado. Lugar destruído. O Horebe no hebraico é lugar de soldado. Mas o texto diz que Deus desce no Horebe. E o escritor, que é Moisés do Êxodo, vai dizer: Horebe, monte de Deus. Enquanto Deus não tinha descido no Horebe, o lugar não era nada. Mas depois que Deus desce, digo: levanta tua mão que eu quero liberar a primeira palavra. Enquanto Deus não desceu na minha casa não era nada. Enquanto Deus não desceu na minha família não era nada. Enfadada a perdição. Mas depois que Ele desceu na minha casa, a minha casa passou a ser chamada de Horebe, monte de Deus. Essa é a raiva do diabo. Que antes de Deus descer, o nome de lá era lugar desolado. Mas depois que Deus descer, Deus diz: a tua casa é minha, a tua família é minha, o teu ministério é meu, o nome que você tem é meu, a tua vida é minha. Depois que Deus
Então tira a tua sandália para poder se relacionar comigo. Porque aí eu vou te mostrar quem eu sou, Moisés. Para Abraão, Êxodo 6, eu não falei o meu nome, mas para você eu vou me revelar de uma forma diferente. Para eles eu falei que eu era o El Shaddai. Para outros eu falei que eu era o Elion, Todo-Poderoso. Mas para você eu sou Jeová. Eu sou o que sou. Para você, Moisés, eu falo meu nome, porque o nível de intimidade que você tem pela tua preparação é maior. Quanto mais preparado, mais intimidade você tem com ele. E qual é a missão, Moisés? A missão de Deus para Moisés é: regresse ao Egito. E lá você vai dizer para Faraó. Êxodo capítulo 5, verso 1. Diga a Faraó que o Eu Sou mandou ele liberar o povo para que celebre a ele uma festa do deserto. Irmãos, Isso é profético. tem que ter muita fé Isso é profético. para chegar diante do rei do Egito e falar para ele: ó, o Deus Eu Sou mandou você libertar o povo dele, para este povo fazer uma festa no deserto. Por que não poderia ser no Egito? Porque Egito não é lugar de hebreu. Aleluia. Quem é hebreu tem que herdar a terra que Deus falou. Aleluia. Egito não é lugar de hebreu. Aleluia. Você pode viver no Egito, mas você não é do Egito. Esse lá é forte. Faraó vai dizer: quem é esse Deus? Espírito. Para que eu ouça a sua voz. Verso 2. E deixe vocês ir para o deserto. Eu não conheço. Qual é o nome dele? Ele quer comer. Ai, coisa Já chamou. Eu sou vai ver. Não. Yahvé, Jeová, Aleluia. o Senhor. Grande e terrível. Não conheço. Saia da minha presença. Pois é, eu vou sair. Mas não verá os sinais. É forte. Que o meu Deus e o Deus dos hebreus fará na terra do Egito. Aleluia. É que eu corro. Glória. Coisa linda, Jesus. Glória a Jesus. Deus, que maravilha. A partir do capítulo de número 7, Deus envia a primeira praga no Egito. E essa primeira praga, Deus derrota o Deus Nilo, chamado Rapi. Deus, eu vim falar de vitória, eu vim falar de Deus vitorioso. Então eu vou pregar sobre o Deus que venceu os deuses do Egito. Aleluia. Sobre a campanha de vitória. E você precisa conhecer o Deus que te dá vitória. O Deus que venceu os deuses do Egito. O primeiro Deus Nilo, chamado Rapi. Deus vai enviar uma praga. E esta praga Deus envia. E as águas se tornam em sangue. Moisés vai falar, o Faraó diz: não vou libertar desse Glórias. Moisés sai da presença de Faraó. Segunda praga, verso capítulo 8. Derrota da deusa Ram, que é a deusa da fertilidade e deusa da ressurreição. Deus envia uma praga de rãs no Egito. Glória. Moisés volta a Faraó e diz: se tu não libertar o povo, vai de rã, não vão sair do Egito. O Faraó diz: eu não vou libertar esse povo, ainda que o meu palácio, a cidade esteja cheia de rã. E o Deus, a deusa Ram, foi destruída porque eles oraram a ela e ela não resolveu. Saiu do controle e tal. Terceira praga, Deus derrota o Deus Tote, que era o Deus da invenção da magia. Faraó chama os magos e diz a ele: Glória. a terra está cheia de piolho, já que vocês são os magos, servos do Deus Tote, tira esses piolhos daqui. Eles não conseguiram. Deus derrota o Tote. Aleluia. Porque Moisés
o piolho sair. É Deus dizendo: eu estou derrotando mais o Deus do Egito. Faraó vai libertar o povo? Não. Forte. Aí, Você gosta de Bíblia? Então pega a palavra e corta. Eu sei que Deus aqui. Praga das moscas. Espírito de Deus. Essa praga é um Deus Pitá, que é, segundo a mitologia egípcia, ele é o criador do universo. Aí o criador verdadeiro diz: eu vou enviar mosca. Você sabe que mosca fica em lugar podre, coisa podre, que está se deteriorando, Putrificando. mortificando. É forte. Deus apodrece a terra do Egito e vindo mosca. Aleluia. Vai libertar o povo, Faraó? Não. Moisés intercede, as moscas saem. Capítulo 9, quinta praga. Peste 2 animais. Deus derrota vários deuses. Serapis, Arton, Lute. Deus derrota vários deuses. Que eram os deuses que davam fortalecimento aos animais. Deus vai enviar uma praga, mata todo o gado. E Faraó não deixa o povo ir. O capítulo 9 ainda, a praga das úlceras. Deus derrota a deusa rainha dos céus chamada Neite. Eles começam a ficar doentes. Liberta o povo? Não. Moisés intercede. Sétima praga. Derrota dos deuses Íris da água e Osíris do fogo. Faraó não liberta. Deus envia uma chuva de pedra, uma chuva de granizo, destrói tudo. Faraó endurece o coração. Glórias. Capítulo 10, oitava praga, a praga de gafanhoto. Derrota dos deuses Acho e Sebeque. Praga dos gafanhotos, Chu e Sebeque. Faraó não liberta. Meu Deus, que coisa forte. Capítulo 11. Deus anuncia a 10ª e última praga. Eita, Jesus. Essa 10ª e última praga é a derrota para os filhos de Amon-Ra, que eram governantes que se auto-intitulavam deuses. Homens que se divinizavam por servir o Deus Sol. O Deus que Faraó tirava a sandália para adorar dentro do santuário. Aí Deus vai pegar ele por último, porque ele era a maior divindade do Egito. Eita, coisa linda! E se Deus destruísse a maior divindade do Egito, era a prova de que Deus era Deus. Aleluia! Então Deus deixa o maior Deus do Egito para o fim. Campo de batalha, que coisa linda! Deus pega os deuses menor. Espírito de Deus. Esses aí que eles colocam no vasilha de farofa, vela, garrafa de cachaça. Isso aí Deus vai destruindo na oração da igreja. É só para começar a brincadeira. Mas o pior mesmo vai deixar no final. Grande. Enquanto o melhor da igreja está no final, o pior da divindade do Egito está no final. Aleluia. Eu concluo aqui. Deus derrota tanto os governantes que se auto-intitulavam deuses, quanto o Deus Amon-Ra, a maior divindade do Egito. É forte. Aleluia. A 9ª praga foi treva, porque eles adoravam o Deus Sol, aí Deus envia a treva. Deus destrói o Egito todo. Só que agora Deus está dizendo para Moisés: diga a Faraó, para libertar o meu povo, esta é a última chance. Moisés vai estender a mão sobre o céu
Tem uma hora que Deus vai apertar tanto pro lado do nosso adversário, que é Ele que vai se apresentar diante de Deus, para pedir para Deus ter misericórdia. Que a Bíblia, quando Jesus pisa em Gadara, não é Jesus que vai até o demoniado. A Bíblia diz em Marcos e em Lucas que é o endemoniado que corre e se lança aos pés de Jesus, dizendo a Jesus: por que tu não veio nos atormentar antes do tempo? Ele veio antes do que Jesus chamar. Porque quando Jesus aperta o lado deles, é eles que têm que se apresentar diante de Deus. Vocês vão, já que o problema de vocês é ir para o deserto, para dar culto, vai para o deserto. Vão embora, mas deixa o rebanho, leva as crianças, leva todo mundo, mas deixa o gado. Olha para cá. Deixando o gado no Egito, Faraó teria os hebreus como refém. Então não tinha ninguém do Egito deixando corrente presa no braço. A libertação é completa. Então não tinha ninguém do Egito para essa pessoa continuar presa no Egito. Faraó queria manter os hebreus como refém. Vocês podem ir, mas vocês vão presos a mim em alguma coisa. E é isso que muita gente não entende, que ao invés de se entregar a Deus totalmente, ainda está preso em algo que recebeu depois. Por isso que a vida não muda, a casa não muda, a história não muda, o ministério não cresce, porque ainda está preso com alguma coisa que deixou no Egito. Só que mulher vai dizer para Faraó: então você queria que nós providenciamos os animais, porque nós não prestamos culto sem sacrifício. Crente não cultua sem sacrifício, porque culto sem sacrifício não é culto. Aí Moisés ligado, Moisés estava ligado com Deus. Ele não aceita a proposta de Faraó. Ele vai dizer: nós precisamos dos animais para prestar culto. Por quê? Porque nós vamos escolher a hora lá. Não tem como levar daqui. Nós vamos escolher os animais para culto na hora, Faraó. Então, o nosso rebanho vai vir conosco. Nenhuma unha do rebanho vai ficar no Egito. Nós vamos sair daqui com tudo. Tudo que é nosso, tudo que é herança dos descendentes de José, nós vamos levar. É nisso que eu acredito, viu? Tu és fiel. Porque o que é meu é meu, irmão. Não tem que ficar no Egito, tem que ficar na minha posse, na minha mão. É isso que Caleb declara: a terra é minha, eu não vou dividir meu pedaço de terra com ninguém. É minha, a vitória é minha, a herança é minha. Não vai ficar uma unha no Egito para contar a história. Eu não quero ser refém do Egito. A última praga é a instituição da Páscoa, que é a festa do livramento. E essa festa é a festa onde o cordeiro deveria ser sacrificado lá de dentro, e o sangue do cordeiro ser colocado na brecha do lado de fora, nos lugares da porta. Então olha o que Deus queria. Deus só ocuparia a casa que tivesse cordeiro morto do lado de dentro e marca de sangue do lado de fora. Repare que quem visitaria a terra do Egito não era o inimigo, seria Deus. O anjo seria enviado por Deus. E para ele poupar, teria que ter cordeiro morto do lado de dentro e marca de sangue do lado de fora. Algo que identifica. Por quê? Sangue mostra para o anjo que naquela casa tinha culto. Vou repetir. A marca do sangue mostra que dentro daquela casa tinha um cordeiro morto e estava havendo culto. É a Bíblia. Quando Josué chega em Jericó, ele vai dizer para os espias: vai lá
Aí o salmista no Salmo 35, versos 8, 15 a 18 vai dizer: os ídolos deles são de prata, são de ouro, obras feitas pela mão do homem. Mas tudo lá dessa cadeia. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem respiro sai da sua boca. Semelhante a eles São todos. os que fazem dele Deus. São todos. Minha palma. A Isaías tomado por Deus. Se tu é crente, tu vai pegar essa palavra. Aleluia. Isaías 55, 11. Assim será, diz o Senhor, toda palavra que sai da minha. A dúvida. O salmista diz: eles têm boca, mas não falam. Mas o Deus dos Hebreus diz: a palavra que sai da minha. Eu bebo água e você dá agora. Vou repetir. O salmista diz: o Deus dele não tem boca, mas não fala. Mas o Deus de Israel está dizendo para Isaías: assim será toda palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Segundo, ela irá e fará aquilo que me apraz e prosperará aquilo que eu enviei. Deus fala. O salmista diz que o Deus deles tem mão, mas não apalpam. Tem ouvido, mas não ouve. Aí Deus toma a boca de Isaías de novo. Maravilha. Capítulo 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O nosso Deus tem mão. E os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o teu clamor. Aleluia. Vou repetir. É que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para salvar. O ouvido dele não está tapado para não ouvir a oração desta igreja. Deus me trouxe aqui para dizer: o meu ouvido está aberto para ouvir a oração feita nesta casa. Santo O eterno. salmista diz Obrigado, que eles não conseguem respirar. Santo. Mas aí o salmista no Salmo de número 20, verso 7 e 8 vai dizer: uns confiam em carros, E outros. outros em cavalos, mas nós, ministério Vida com Deus, mas nós faremos menção. Levanta a tua mão. Eu sinto a graça dele aqui. Nós faremos menção do Senhor nosso Deus. Pega a palavra: uns se curvam e caem, mas você permanecerá de pé. Vou repetir: uns se curvam e caem, mas nós permaneceremos de pé. Por quê, Felipe? Porque ele dará ordem aos vossos anjos ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Se levantar 11.000 divindades, ninguém vai cair de lado.
vida. Se tu está recebendo a palavra, recebe Êxodo 17 ou Deuteronômio 25. A Bíblia diz que enquanto os braços de Moisés estavam estendidos, Josué no vale vencia Amaleque. Enquanto Josué guerreava contra Amaleque, missionária Márcia, Deus falava para Moisés, pastor Jerônimo: eu vou arriscar a história. O nome de Amaleque, eu vou arriscar a história. O nome desse espírito maligno. Eu quero dizer para crente aqui: o teu Deus é mais poderoso do que essas divindades. O teu Deus é mais poderoso desde onde ele está reinando do que essas entidades que se levantam contra nós. Podem se levantar um nome. Eu sei que está gravando, pastor, mas não tem tanta rua. Deixa o cabelo com você. Não, meu Deus. Jeová é maior. É maior. É maior. É maior. É tão grande que o nome não vai dizer. O pé dele faz a terra e o lugar vai descansar. Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Isaías vai dizer, capítulo 6, só honra nas suas vestes. Enche a casa. A ordem cheia. A ordem cheia. Olha a ordem aí. Olha a ordem cheia na casa. Olha a ordem cheia na casa. Não tem entidade que vai ficar de pé. Olha a ordem cheia. Olha a ordem cheia. Olha a ordem cheia. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Não é ele que tem que derrubar. É o diabo que tem que sair à frente. Ela te remata a sua. Não é a porta da igreja que vai fechar. Não as portas do inferno que não permanece. Um minuto de glória se você pode. Um minuto de glória se você pode. Um minuto de glória. A porta do céu está aberta. O grande é o sol que está nessa casa. Abre a tua boca e adore o nome dele. Essa oração tem erro. Essa oração tem erro. Essa oração tem fortalecimento. Enquanto tu adora, ele te enche. Enquanto tu adora, ele faz o milagre acontecer. Enquanto tu adora, é isso mesmo. Celebrando festa no deserto. Nós não precisamos de um palácio para a festa. É na cova. É na cova. Na cova, Leão tem que dormir. Enquanto o Leão tem que orar. Se olhar a gente na fornalha, a gente entra. Porque o nosso Deus, os garões da vitória. É Deus dizendo: quem é fiel não morre no caminho. Quem é fiel não custa. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Não se venda. Não se corrompa. Tem proposta que é boa, mas o propósito é maligno. A proposta de Faraó era boa, mas o propósito era maligno. A proposta desse do diabo é boa. Levantam pessoas dizendo: eu vou te ajudar. Levanta as pessoas dizendo: eu vou fazer teu nome crescer. Mas a proposta é bem boa, mas o propósito por detrás é maligno. Vai fazer você crescer, mas com a mesma mentira, é a mesma mentira. E Deus está dizendo: eu chego primeiro para não deixar você ser enganado. Enquanto tiver profeta orando e notando, não vai ter rei da Síria que consiga andar na cidade. Enquanto tem um povo que ora, tem um libertador de pé para tirar o povo da terra do Egito.
tribulações dos justos, mas o Senhor os livra de todas. E que mais? Ele acampa o seu anjo ao seu lado para dar livramento. Livramento. Não era nem para a gente estar aqui, mas o anjo dele está do lado dizendo: tem livramento, tem livramento. Não era nem para a gente chegar, mas o anjo do Senhor diz: eu vou livrar, eu vou livrar, eu vou livrar. Eu encerro agora a última profecia, Bíblia Sagrada, Salmo 124. Levanta a mão, eu me pego o microfone. Salmo 124, está escrito, é profecia, está escrito aqui, assim como está escrito a palavra do Senhor. Salmo 124, a Bíblia quer dizer, ele só não. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teríamos engolido o filho. Estende a mão, levanta as duas. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Mas Davi termina o salmo de número 124 dizendo, do verso 5 ao verso 8, ele vai dizer: mas bendito seja o Senhor nosso Deus, que não nos deu por presa aos serpentes, antes fez a nossa alma escapar. Um pássaro que foge do laço do passarinheiro, o laço quebrou, e olha você aí, olha você aqui, o laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O laço quebrou, o laço quebrou. O laço contra o teu casamento quebrou. O laço contra a vida do teu filho quebrou. O laço contra a vida da tua família quebrou. Passe contra ele, comece a celebrar a vitória. Comece a dar fruto dessa terra. Comece a dar fruto do deserto. Deus está dizendo para alguém aqui: marque fruto de ação de graça. Mas tem calor. A vitória não veio. A campanha não acabou. Já é o teu fruto está marcado. Desde o primeiro treinador que ficou nesse público. Já é a marca. A gente já entra na guerra com a certeza da vitória. É a Bíblia que diz: Paulo vai dizer, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Se tem um povo que entra em guerra com resultado na mão, é a igreja. Nós somos mais. Nós somos mais. Nós somos mais. Em Cristo Jesus. E você aplaude e glorifica o nome daquele que é digno de honra. Olha, quantos recebem essa palavra, né?